Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144 e a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6: por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. E estamos falando, né, sobre o jejum, sobre esse exercício importante, né? E eu fico feliz porque, né, uma amiga muito querida está assistindo, né, parte dos vídeos e se interessou em fazer o jejum também, né? E assim, isso aumenta a minha percepção de que, né, uma grande responsabilidade de falar, né, desse assunto, né, e do próprio evangelho em si, né? E assim, e o jejum, né? Hoje nós temos a grande felicidade de pela internet ter contato com várias pessoas que se dedicam a esse assunto, né? Então, na minha opinião, é mais uma, né, entre várias opiniões, com o objetivo de contribuir, né, com esse assunto tão rico, né, e às vezes bastante confuso para muitas pessoas, como já foi muito confuso para mim também, né? E assim, e eu quero afirmar que eu não sou nenhum especialista em jejum, né? Eu sou um praticante, né, recente, né, aí de uns 3 anos para cá, né? Mas é importante a gente sempre lembrar da definição, né, de jejum. O jejum é vazio, né? Quer dizer, vazio. E esse vazio, né, ele tem um propósito, né? Porque o jejum, só pelo jejum, ele não tem efeito, né? Assim, claro que ele tem um efeito físico, mas ele não vai ter a resposta espiritual que a gente procura se a gente não entendeu o jejum como um instrumento, né? Ele é um exercício para aumentar a sua percepção das coisas e, através dessa maior percepção, você começar a ter um comportamento mais coerente com a lei, né? Porque o que acontece? Muitas vezes nós somos impelidos, né, a ter um comportamento, né, e muitas vezes erramos sem querer, né? Então, assim, por quê? Por uma informação inadequada, a gente cria padrões de pensamento inadequados e a gente acaba se comportando de maneira que depois é mais desastrosa do que benéfica, né? Então, assim, e aí eu recorro, né, à ideia da gente se apoiar no profeta Obadias, que é o menor livro da Bíblia, né? E é um capítulo com 21 versículos, né? E assim, o que acontece? Nós, né, o organismo nosso, ele interage com o ambiente, né? Nós nos alimentamos, né? Nós somos uma usina que transforma os recursos do ambiente em energia para a manutenção da nossa vida, né? E o que acontece, né? Essa usina, né, o nosso corpo, né, ele fica feliz quando ele é alimentado, né? Então, e ele busca essa recompensa, né? O nosso corpo é muito inteligente, né? Então a gente precisa considerar essa informação, né? E hoje nós temos várias pesquisas na ciência que confirma essa opinião, né? O mais interessante é a gente saber, né, que os profetas, há muito tempo atrás, né, eles tinham essa intuição, né, assim, ou se não, praticavam uma ciência que a gente não tem informação ou não é muito divulgado, né?
Mas assim, o interessante é como os profetas, né, eles estavam certos, né, em várias coisas há muito tempo atrás, né, e hoje a nossa ciência, com a sofisticação que alcançou, consegue confirmar muitas coisas, né. Então, assim, o nosso organismo ele fica feliz quando ele é alimentado, né. E o nosso organismo ele também tem uma outra característica, né, ele tem memória, né. Então ele relaciona, né, essa recompensa do alimento com outros fatores, né? Então, o que pode acontecer muitas vezes, né? A gente sentir uma raiva, né? E a gente come depois que sente uma raiva, né? E o nosso organismo ele começa a perceber esse padrão e ele entender que é preciso ter raiva antes de ser alimentado, né? E a gente precisa interromper esse padrão, né? A gente precisa aí, né, modificar isso. E como é que a gente faz isso, né? Então, a gente precisa, primeiro de tudo, né, pensar, né, vigiar e orar, né, sobre o tema raiva, né? A gente sente raiva, né? Porque a raiva faz parte do nosso mecanismo de defesa, né? Então, a gente não pode lutar contra a raiva, né? A raiva é um sentimento natural, né? Então, assim, se a pessoa não tem muita raiva, né, assim, é porque não tem motivo, né? Mas se der algum motivo para a pessoa, é natural que ela sinta raiva, né? E a gente não pode ficar escandalizado da pessoa sentir raiva. A gente precisa entender quais são os fatores, né, os motivos, né? E nós herdamos, né, vários motivos para sentir raiva, né? Não só no ambiente, mas também herdamos conflitos, né, que começaram, né, com nossos ancestrais, né? E não se resolveram até hoje, né? E então, assim, então motivo para termos raiva é o que mais existe, né? Então, assim, primeiro, não vamos nos escandalizar com a raiva, né? A gente precisa entender quais os motivos dessa raiva. E assim, por quê? Porque com raiva muitas vezes você cria outras situações problemáticas que vão despertar raiva em outras pessoas, né? Essas pessoas vão, de uma certa maneira, vão reagir também e você vai ficar com raiva dessas reações, né? E fica uma questão em cadeia, difusa, e todo mundo é aprisionado a esse circuito de raivas que é difícil interromper, né? E aí, né, chega um momento, né, quando você compreende várias coisas, que para interromper isso aí precisa do seu esforço, né? E quanto mais informações você tiver sobre o assunto, você vai conseguir fazer isso com mais habilidade. Então, outro ponto é você entender que evitar o problema faz parte da solução. Só que uma coisa que você não vai evitar é sentir raiva, porque raiva é uma reação. E aí, o que você precisa fazer é distanciar, né, as suas decisões, o seu julgamento sobre as coisas, né, do seu momento de raiva. Porque você pode decidir de maneira equivocada, você pode julgar de maneira equivocada, porque você está cego, né, pela raiva, porque é uma das características da raiva cegar, né, a gente, né, tirar a gente do equilíbrio, né, da racionalidade, né. Então, e uma vez que você tem um certo gesto, um certo comportamento ou uma certa palavra, né, ela vai ter efeitos infinitos, né?
e duradouros, eternos, né? Que vai ser difícil você, né? Você não vai recuperar mais, né? Então, assim, isso não quer dizer que você vai deixar de errar, né? Nós somos pessoas de experiências, né? E vamos errar sempre, né? Mas o que vai mudar com relação a isso é a nossa relação com o erro, né? Os motivos dos erros, né? E a qualidade desses erros. Então, por isso o jejum é importante, porque esse vazio, você precisa se dar esse vazio para você perceber o padrão, e percebendo o padrão, você modificar esse padrão uma coisa mais benéfica, né? Um outro padrão que vai reduzir, né, o impacto e o alcance dos conflitos que nós herdamos, né? Então, assim, nos 4 primeiros versículos de Obadias, né, tem um que fala assim: levantai-vos, né, e nós levantaremos contra ela também, né? Então a gente percebe aí que existe uma relação de cumplicidade, né? É uma ação que é uma alavanca do outro, propondo a ação, né? Se o outro agir, né? Então é essa questão do oportunismo, né? Então quando você está com raiva, né? O que pode acontecer, né? Você é alvo, né? Você é alvo de vários oportunistas, né? E você acaba se tornando instrumento, né, de objetivos que você desconhece, né? Então por isso que é importante você controlar a raiva, né? Porque você vai ter responsabilidade sobre um gesto, né? E você foi mal orientado, você foi incitado a ter aquele gesto, né? Você foi induzido ao erro, né? E isso é muito deprimente depois, né? Então, assim, leia isso, né? Se você se levantar contra, nós nos levantaremos também, né? Bom, não seja cúmplice, procure não ser cúmplice, né? De objetivos que você desconhece, né? Claro que a gente não vai conhecer todos os objetivos, né? Nós não somos oniscientes, né? Mas a gente pode tomar esse cuidado, né? E as pessoas aproveitam da raiva, porque a raiva é uma reação, né? Então, por isso que é importante você distanciar, né, as suas decisões, os seus julgamentos do seu momento de raiva, para você não ser objeto de oportunistas, né? E também não ser alvo da provocação das outras pessoas, né? Porque se você é uma pessoa que as pessoas percebem que você não tem muito controle sobre sua raiva, né? As pessoas vão te provocar o tempo todo, né? E aí, né, você também está aí sujeito a ser um instrumento, né, de objetivos que você desconhece. Então, crie um novo padrão, né? Distancie a sua alimentação do seu momento de raiva, né? Uma dica que eu dou é você, assim, né, aquela questão do cafezinho, né? Muitas vezes a gente toma um cafezinho para um reconforto, né? Para ter um bem-estar depois de um mal-estar, né? Então você cria uma nova informação, né, nesse padrão, né? Cante uma música, né, fuleira mesmo, dessas bem bregona, né? Cante uma música para você distanciar, né? Nem que seja o refrão, 1 ou 2, 3 vezes, quantas forem necessárias, né? Até você se recompor antes de tomar o café, porque o café ele vai ser uma recompensa química, né? E o seu organismo vai ficar dependente disso. E a música divertida, engraçada, né? Você pode ir substituindo essa música por outras músicas de outros conteúdos, outras mensagens, né? Com o tempo aí, né? Então, caros queridos para todos vocês, isto é Graça e Verdade. A gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai o Universo, né? O dinamismo é mais elevado à honra, né? Assim seja para o bem do nosso querido Brasil.